Eu acredito que não dá para viver o discipulado sem compreender o valor desses atributos. Eu diria que faz parte de uma virtude cristã, e o outro eu diria que faz parte de uma vocação, de um chamado. O que nós consideramos como uma virtude cristã é a oração. A oração certamente é uma virtude que todo discípulo de Jesus precisa ter na sua vida como algo de valor e de importância capital. E aquilo que nós podemos chamar de vocação é a questão da missão. A missão é uma vocação porque todos nós fomos chamados. Todos nós fomos comissionados. Quando Jesus salva alguém, esse alguém já está debaixo da comissão do Senhor, que disse: ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então todo discípulo de Jesus precisa se perceber compenetrado dessas duas realidades, que é a virtude da oração e o sentimento de vocação, de chamado para fazer a obra, para cumprir a missão que o Senhor nos confia. Nós encontramos esses dois elementos aqui neste texto de Atos 10. Eu quero chamar a sua atenção para ir, até se possível, anotando, pontuando, para depois você refletir melhor naquilo que nós vamos estar pontuando nesta noite à luz deste texto. Se nós quiséssemos pensar aí de forma mais objetiva, ou se nós quisermos pensar de forma mais objetiva em um tema, eu diria que a missão que nasce da oração. A missão que brota de um compromisso com a oração. A missão que surge no coração, ou a consciência de vocação, a consciência de chamado que está presente na vida de alguém que ora. Então, a missão que nasce da oração, eu diria que primeiro surge no coração de pessoas concretas. Não nasce de uma forma extraordinária, mas nasce no coração de pessoas reais, pessoas concretas de carne e osso, gente como a gente. O texto bíblico vai dizer: em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Cesareia, uma das cidades conquistada pelo Império Romano, que recebera este nome em homenagem ao César. Ficava a mais ou menos 48 a 50 quilômetros de Jope, nós vamos ver na sequência, e era um lugar que estava ali uma companhia romana com pelo menos 100 soldados. Um centurião era um homem responsável por pelo menos 100 soldados. Então nós estamos falando de um lugar real, Cesareia, nós estamos falando de uma pessoa concreta, chamada Cornélio, que tinha uma profissão, que tinha responsabilidade sobre ele, que tinha pessoas para comandar, para ele liderar. Então nós estamos falando de alguém que viveu numa realidade de tempo e de espaço. O espaço era Cesareia, o tempo era aquele momento em que o Império Romano dominava, prevalecia e estava também naquela região com uma centúria ou com 100 soldados. A composição daquele agrupamento obedecia a uma ordem muito lógica de liderança, que era uma forma de comando, uma estrutura de 10 pessoas. Havia o chamado decano, que era responsável por uma decúria que tinha 10 soldados. O decano, juntamente com mais 9 decanos, compunha o que se chamava uma centúria, 100 soldados. Nós tínhamos então o tribuno.
O tribuno era aquele que comandava de 4 a 5 centúrias, ou 400 a 500 soldados. E nós íamos ter também o legado. O legado ou legatus comandava 10 tribunos. 10 tribunos que comandavam 400 a 500 soldados. Debaixo de um tribuno nós tínhamos então aí cerca de 4.000 a 5.000 soldados. Então, a estrutura do exército romano era uma estrutura bem interessante que mantinha uma cadeia de comando de no máximo alguém comandar 10 pessoas, mas que debaixo dele estava mais 10, e assim sucessivamente, de modo que um tribuno, por exemplo, ele comandava cerca de 4.000 a 5.000 soldados, e um centurião, que era o caso de Cornélio, comandava 100 soldados. Parece-me uma estrutura bastante interessante, que a gente vai ver lá em Êxodo 18, né? Que Moisés vai aprender com o seu sogro Jetro. Uma estrutura muito semelhante. E se torna uma estrutura bem semelhante também para nós seguirmos um padrão saudável de um discipulado, por exemplo, em que 10 lidera 10, que lideram 10 e assim sucessivamente. Então, uma ideia interessante aí a ser observada. De forma que nós temos aí uma missão que vai nascer no coração de alguém, que é um homem de oração, e este homem é uma pessoa concreta, que é Cornélio. Diz o texto ainda no verso 2, que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Não apenas ele, mas toda a sua casa era piedosa e temente a Deus. Isso mostra a força de um homem que lidera o seu lar. Isso mostra a capacidade que o homem tem de exercer comando dentro da sua casa, exercendo influência sobre os seus. Um homem piedoso que juntamente com a sua casa e a sua família também eram piedosos e tementes ao Senhor. Este homem, então, nós vamos perceber que ele é alguém de oração, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus, diz o texto. Aí nós vamos entender que a missão, meus irmãos, ela nasce no coração de pessoas que são piedosas e tementes a Deus. Deus está olhando para este lugar agora, Deus está olhando para essa cidade, Deus está olhando para o mundo e está buscando gente piedosa e temente a Ele. Porque Ele sabe que com essas pessoas há um bom caminho andado já para a obediência e para o cumprimento da missão. Deus muitas vezes, por amor e misericórdia, chama gente rebelde também, mas que no fundo, tem um coração temente. Eu gosto de pensar na figura de Paulo, por exemplo, que enquanto Saulo era um perseguidor dos cristãos, mas era um perseguidor que o fazia num zelo excessivo, achando que estava fazendo a coisa certa, mas no fundo, o que ele queria era acertar. E Deus vê aquele homem e diz, ele é temente, mas ele está mal direcionado. Eu vou derrubá-lo aqui e vou mostrar para ele o que é andar comigo. E Paulo aprendeu, e aprendeu a duras penas, mas havia ali um homem temente. Talvez você se depare com um ateu que se coloque muito veementemente combativo, mas que no fundo é uma alma sedenta, uma alma temente, que no dia que Deus entrar no coração deste ateu, ele se torna um excelente servo, um excelente discípulo, um excelente crente, e a história tem mostrado muitos assim. Então, nós temos aqui um homem que era temente a Deus e que já praticava orações e praticava boas obras. A missão vai nascer no coração de pessoas assim, porque Deus está vendo que é alguém que já está no caminho para fazer a obra dele. Em terceiro lugar, a missão que nasce da oração, ela surge no coração de pessoas disciplinadas. O verso 3 vai dizer assim, olha, um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, uma pessoa disciplinada, alguém que costumava exercitar a prática da oração
às 3 horas da tarde, que era chamada pelos judeus de a hora nona. O dia para o judeu começava às 6 horas da manhã. Então 3 horas da tarde era a hora nona, e era um horário que costumeiramente as pessoas iam aos seus lugares de oração. Alguns iam ao templo, como nós vamos ver depois, aquele momento em que Pedro e João estão entrando no templo, e alguém mendigando na porta do templo, Formosa, lhe pede esmola, e ele então cura aquele homem, né? Então é um momento que eles vão ao templo. Outros oram em suas casas, outros oram naquele seu quarto de guerra, naquele seu lugar de oração. Você tem esse lugar na sua casa, em que você consegue se isolar da sua rotina, dos seus afazeres, ir para aquele lugar de oração, e a sua família sabe que quando você está ali, você está orando? Se você não tem, eleja esse lugar, um lugar em que você busca a presença do Senhor, e que a sua família perceba que você está no tempo de comunhão com Deus. Este é um bom exemplo que os pais podem deixar para os seus filhos. Eu já tenho dito aqui algumas vezes que um bom exemplo e uma boa lembrança que eu trago da minha mãe é que eu, ainda muito criança, ouvia quando ela entrava no seu quarto, fechava a porta, se ajoelhava ali ao redor da sua cama, e do lado de fora nós só ouvíamos o som dela, não é? Falando com Deus. Essa lembrança ficou na minha memória. Eu sei que ali ela estava orando pelos seus filhos, orando pela sua família, e estava clamando ao Senhor. Pai e mãe, este é o exemplo que você pode deixar para os seus filhos. Eles saber que você tem o seu quarto de guerra, tem o seu quarto de oração, tem um lugar onde você clama, e ali você busca o Senhor. Aqui nós temos um homem que tinha a disciplina da oração, que mantinha essa virtude de orar sempre em determinado horário do dia, e a sua família sabia disso. A missão que nasce da oração surge no coração de pessoas que são conhecidas por Deus. E aqui nós vamos perceber que Deus conhece as pessoas pelos seus atos também. Verso 4 vai dizer: Cornélio, é o anjo falando com ele. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Deus ouve as orações e Deus conhece as nossas ações. É interessante perceber aqui que no começo do texto, quando a narrativa é na voz de Lucas, ele coloca primeiro as esmolas, depois ele coloca a oração. Verso 2: fazendo muitas esmolas ao povo e oração sempre a Deus. Isto é Lucas, o escritor, se referindo a Cornélio. Mas quando nós vamos para o verso 4, que aí é Deus falando por meio do anjo com Cornélio, a oração aparece na frente e as esmolas depois. O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Primeiro vem a devoção, primeiro vem a consagração, primeiro vem o nosso compromisso de estar na presença do Senhor. E as nossas ações devem acompanhar coerentemente o que nós estamos fazendo diante de Deus, seja em palavra, seja em oração, seja em atitude. Então, a Bíblia nos ensina que somos salvos pela fé, por meio da graça de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas a Bíblia deixa claro que as boas obras acompanham a vida daqueles que foram convertidos ao Senhor. Então nós temos aqui o anjo respondendo à oração de Cornélio, dizendo que o Senhor ouviu as orações dele e viu as esmolas que ele praticou. Então, a missão, ela vai nascer no coração de pessoas que são conhecidas por Deus. Deus as vê onde elas estão. A missão surge também no coração de pessoas prontas a obedecer. Cornélio é alguém que tem prontidão em obedecer. Primeiro, ele já fora treinado para isso.
Um soldado era treinado para aceitar o comando, aceitar o exercício de autoridade sobre ele. Mas Cornélio agora está aqui numa atitude de obediência, sobretudo ao Senhor, obediência a Deus. Verso 5, agora o anjo continua falando com Cornélio: envie mensageiros a Jope, e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço, e depois de lhes explicar tudo, mandou que fosse a Jope. Meus irmãos, é impressionante perceber que Deus está vendo a cada um de nós, e Deus vai nos encontrar onde nós estamos. Jope era uma pequena cidade de onde Jonas havia saído para fugir da presença do Senhor. Jope agora é o lugar onde Pedro está hospedado na casa de um amigo, um xará seu, à beira-mar ali, num local, talvez num tempo de descanso. Pedro estava ali. E aí o anjo do Senhor vai e fala com Cornélio, que está lá em Cesareia, para mandar a Jope, na casa de Simão, numa casa que está à beira-mar. Muito antes da bússola ser inventada, muito antes do GPS, muito antes de qualquer satélite que consegue identificar as pessoas onde elas estão, Deus já está vendo e já estava vendo onde cada pessoa estava, onde cada pessoa está, e nesse momento Ele está vendo cada um de nós onde nós estamos. Quando Deus me encontrou e me chamou para o ministério, eu morava num lugar que hoje tem 5.888 habitantes. 7,32 a menos do que em 2010. Então, em junho de 1980, quando Deus me chamou para o ministério naquela cidade, talvez ela fosse bem menor do que o que ela é hoje, mas Deus foi lá e me encontrou. E eu poderia dizer como um dia Saul disse: o menor da casa do meu pai, e o Senhor foi lá e me encontrou. O Senhor foi lá e encontrou Pedro em Jope para cumprir a missão em Cesareia. Eu não sei o que se passa pela sua cabeça agora, como você está na sua relação com Deus, e talvez você esteja naquele momento da vida em que você diz: Senhor, parece que o Senhor não está me enxergando, parece que o Senhor não está me vendo aqui nas minhas lutas, nas minhas tribulações, com os meus problemas, com os meus sofrimentos. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus está vendo e Ele sabe exatamente onde você está, e melhor ainda, Ele sabe como você está. A resposta de Deus foi as orações de um homem que orava e fazia boas obras. O Deus que respondeu a Cornélio daquela maneira, e o Deus que mandou chamar Pedro, é o Deus que ouve a nossa oração, porque a palavra do Senhor diz que Ele não muda, Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então, se Deus não muda, você não tem que duvidar do caráter dEle. Você pode até colocar em dúvida o seu próprio caráter, você pode até colocar em dúvida as suas próprias convicções, mas de Deus não, Ele não muda, Ele permanece fiel. Aquele homem então é visto pelo Senhor, ele é localizado pelo Senhor e ele é chamado para cumprir a missão. A missão que nasce da oração surge no coração de pessoas que se consagram. Veja, nós temos um homem, ainda ali um gentil, não convertido, mas temente ao Senhor, chamado Cornélio, e este homem está orando. Aí nós temos um apóstolo, um homem de Deus chamado Pedro. Este também vai orar. Diz a palavra, no dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope,
Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. O terraço era o quarto de guerra de Pedro, naquele contexto ali. Era o lugar de onde ele orava, ao mesmo tempo que ele via as águas do mar quebrarem na praia, e inspirado por aquele momento, ele se renovava em oração diante de Deus. Nós moramos numa cidade em que alguns de vocês têm o privilégio de, da sua janela, ver a água do mar quebrar na praia. Mas aquele lugar que você mora também é o seu lugar de contemplação, é o seu lugar de meditação, é o seu lugar de oração? Se não é, inclua este hábito na sua prática pessoal, que isso vai fazer muito bem à sua alma. Então nós temos ali Pedro, naquele momento lá em Jope, no seu momento de oração, por volta do meio-dia, ele vai clamar ao Senhor. Nós temos aqui uma muralha de oração que acontece uma vez no mês, que começa meio-dia e que vai até às 6 da tarde. Segunda a sexta-feira agora de junho, nós estaremos aqui novamente. Eu não vou pedir para levantar a mão quantos já vieram a essa muralha de oração, para não humilhar a maioria aqui, porque a maioria não veio. Mas certamente, aqueles que têm vindo, têm visto quão prazeroso tem sido essas 6 horas que nós passamos aqui de oração. Quão gratificante tem sido, uma vez ao mês pelo menos, vir aqui e investir essas 6 horas de oração na presença do Senhor. Nós precisamos de gente que de fato ore, gente que de fato esteja preparado para aceitar o desafio da missão. Nos dias 14 a 21 de julho próximo, nós teremos aqui no nosso estado uma operação chamada Jesus Transforma. Essa operação vai mobilizar cerca de 400 voluntários para estarem em 40 diferentes bases missionárias, e ali em cada base missionária dessa nós temos que ter pelo menos 10 soldados, 10 discípulos, homens e mulheres, que a serviço do Senhor estejam dispostos a investir esse tempo para anunciar a mensagem das boas novas. Nós precisamos de pessoas que, assim como Cornélio, sejam tementes a Deus, que estejam com o coração na obra, que estejam disponíveis para o chamado do Senhor. E aí eu estou apelando para você que tira férias em julho, para você dedicar pelo menos uma semana das suas férias para este tempo. Você que é estudante, você que é um trabalhador, tira pelo menos ali uma semana das suas férias para se dedicar a missões aqui, missões urbanas, missões aqui no Guarapes, em nosso campo. Nós precisamos de gente como Pedro, que pode estar no seu tempo de férias, no seu tempo de descanso, mas aí recebe uma comissão enviada por um anjo do Senhor que diz: olha, vem aqui, faz uma viagem de 50 quilômetros aqui, porque tem alguém que está querendo ouvir o que você tem a dizer. Foi o que aconteceu aqui. No nosso ponto 7 dessa mensagem, a missão nos constrange a mudar nossos paradigmas. A missão nos constrange a mudar nossos paradigmas. A partir do verso 10, a palavra diz assim: e estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, viu o céu aberto e o objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. E pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu.
Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, chamando, perguntaram se estava ali hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura, portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Pedro era um judeu e, como tal, o seu paradigma era voltado para os judeus. Ele entendia que Jesus viera somente para os filhos da promessa de Abraão. E como tal, ele não se fazia qualquer esforço para pregar aos gentios. O seu desejo era anunciar somente para os judeus. Mas aí o Senhor faz com que Pedro mude esse paradigma. E ele o faz apresentando alimentos que na concepção dele eram alimentos impuros. Mas aí o Senhor purifica, santifica e diz: vai lá, mata e come. E aqui eu diria que os veganos precisam observar essa palavra para saber se esse negócio é de Deus mesmo, porque eu sei que até antes do dilúvio era legítimo ser vegano, mas depois do dilúvio, esse negócio Deus alterou e mandou que as pessoas comessem animal mesmo. Então, aqui está mandando mata e come, não desceu lá um vegetal para ele comer, o que desceu foi lá um animal para ele matar e comer. E aí Deus faz uma mudança no paradigma, uma mudança na visão, né, de Pedro, e ele então está sendo preparado para aquilo que logo em seguida viria à sua porta, que eram aqueles 3 homens chamando para ir à casa de um gentio, chamando para sair do círculo dos judeus a que ele estava acostumado. Talvez você tenha dificuldade, meu irmão, minha irmã, de sair do seu paradigma. Talvez você tenha dificuldade de perceber que Deus age em outros espaços além daqueles que já estão formatados ali na sua mente. Mas Deus é Deus e Ele age onde Ele quer e como Ele quer. E se você pensa que Ele não faz milagres ainda hoje, Ele continua fazendo milagres. Se você acha que Ele não se revela às pessoas, Ele continua se revelando quando Ele quer. Se você acha que Ele não transforma as línguas, hoje Ele pode fazer como Ele quiser. Deus é Deus e nada pode impedir o seu agir. O fato é que muitos dos nossos paradigmas precisam estar sujeitos à vontade do Senhor, para que entendamos como Ele quer que nós atuemos em cada situação e em cada contexto. A missão, meus irmãos, é confiada aos homens, não aos anjos. Vejam que interessante esse texto mostra. Verso 21. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os fez? O que os traz até aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você. Deus não mandou os anjos para pregar para Cornélio. Deus não mandou os anjos para anunciar as boas novas. Mas Deus manda o anjo para dizer ao homem que deveria chamar uma outra pessoa para lhe anunciar as boas novas. Um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. Deus, meus irmãos, confia a sua mensagem não aos anjos, mas sim aos homens. Se o Senhor quisesse usar os anjos para converter o mundo, certamente o trabalho já teria sido feito, porque é bem provável que os anjos seriam mais eficientes do que nós. Mas não é a escolha que Deus faz. Deus escolhe usar gente imperfeita, como eu e você. Gente que você olha para o outro e vê os defeitos dele.
Gente que você olha para a pessoa e diz: ah, se eu estivesse no lugar dele, eu não faria assim, eu não agiria dessa maneira. Mas aí Deus olha para cada um de nós e nos ama como somos e diz: é você que eu quero usar, é você que eu quero que seja instrumento nas minhas mãos. E aí Deus confia a homens a mensagem de apresentar as boas novas a outros homens. Lembra daquela parábola bíblica em que o Senhor diz que da morte de duas pessoas, uma vai para o céu e a outra vai para o sofrimento, para o Hades, e lá aquele que está no inferno diz: Pai Abraão, manda pelo menos que alguém vá lá para falar para os meus irmãos. E lembra da resposta? Eles têm Moisés e os profetas, eles têm a palavra revelada. Deus não manda anjos fazer aquilo que compete a nós, homens, fazer. Cornélio ouve um anjo que diz: vai lá, manda chamar Pedro, ele está em Jope, para que ele diga para vocês aquilo que vocês precisam ouvir. Nós precisamos ter consciência dessa responsabilidade que Deus nos confia, a responsabilidade de anunciar, de proclamar, de pregar a mensagem do Evangelho. E não tenham dúvida, se nós negligenciarmos a missão que nos é confiada, Deus não vai deixar de salvar as pessoas, porque Ele vai levantar alguém para vir anunciar. Mas certamente, como diz Ezequiel, Ele vai requerer sangue das mãos dos seus filhos que tiverem falhado com a missão. Nós precisamos, meus irmãos, colocar no nosso coração de uma vez por todas, que a missão de discipular o mundo, a missão de anunciar o Evangelho é dos salvos. É daqueles que já foram resgatados pelo sangue de Jesus. É daqueles que já se perceberam e entenderam que foram perdoados e aceitos pela graça de Deus. Então não é uma questão de opção. Não é uma questão que eu posso escolher e fazer ou não fazer. Uma vez salvo, comissionados. Uma vez salvos, chamados. Uma vez salvos, enviados. Vão, façam discípulos. Então isso não é para alguns, é para todos nós. É para todos nós. Por isso, cada pessoa que me escuta nessa noite, que já foi coberta pelo sangue de Cristo, que já foi aceito por Jesus, precisaria estar discipulando alguém, precisaria estar investindo na vida de alguém, para trazer esse alguém para o reino de Deus. Quer você tenha passado por uma formação de discipulado ou não, quer você tenha frequentado uma escola bíblica ou não, se você é um crente de Jesus, você precisa entender que essa tarefa, que essa missão não é de alguns, é de todos nós. Porque Deus não comissiona anjos, mas comissiona homens para proclamar as boas novas. A missão que nasce da oração prepara quem ora para fazer de sua casa lugar de apoio à causa do Evangelho. Verso 24. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os seus amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali. Aqui você vê um PGM reunido. Aqui você vê um PGD, uma célula, um grupo de comunhão, chame como quiser, uma igreja caseira. Mas aqui você vê um homem que entende que as boas novas não são somente para ele, mas são para a sua família e para aqueles amigos mais próximos, os amigos mais íntimos, gente a quem ele ama. Você ama a sua família, você tem amigos íntimos a quem você ama,
Faça da sua casa um lugar de encontro para ensinar a palavra de Deus a essas pessoas. Faça da sua casa um lugar onde um PGM possa se encontrar. Faça do seu lar um ambiente aconchegante para receber amigos e parentes, para sentarem à sua mesa em torno da palavra do Senhor. Cornélio faz isso. Cornélio recebe as pessoas. E a missão, então, que nasce da oração, meus irmãos, é aquela que prepara quem ora para fazer da sua casa lugar de apoio à causa do Evangelho. Eu lembro do pastor Mauro Israel Moreira, e eu já mencionei algumas vezes o exemplo dele. Ele era pastor na igreja em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, fez um grande ministério naquela igreja, naquela cidade, e certa feita, convivendo com ele no ambiente do Conselho da Convenção, ele tinha lançado o livro com o título Chega Junto. Eu não sei se esse livro está ainda aqui na nossa estante, eu acho que doei para aqui, então se estiver aí alguém pode ir lá depois adquirir e ler. E aí ele escreveu o livro Chega Junto, e conversando com ele sobre o livro, ele me disse, e eu convidei para falar no evento que teve na Bahia, que nós estávamos liderando na época, e ele me contou rapidamente a história do livro, dizendo que aquele livro fora resultado da igreja que estivera orando pelos problemas da sua comunidade. E na medida que a igreja esteve orando pelos problemas da comunidade, Deus foi colocando no coração da igreja alguns ministérios que ela precisaria desenvolver como resposta às próprias orações. E daí nasce o livro Chega Junto, como algo que fala um pouco dessa experiência de amor de alguém que se doa. Verdade, nós precisamos ter essa consciência de que quando nós oramos, nós podemos ser resposta às nossas orações também. Pedro era alguém que estava orando, se colocando à disposição como apóstolo do Senhor. Cornélio estava orando para discernir e entender qual era a vontade de Deus para a vida dele. Então Deus une essas duas pessoas para que a oração resulte no cumprimento da missão. A missão feita com oração nos prepara para responder às necessidades do mundo. 10:28 diz, a quem se dirigiu dizendo, vocês bem sabem, isso é Pedro falando com os reunidos na casa de Cornélio, vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. O homem que mudou o seu paradigma a partir da visão que Deus lhe deu. E agora pergunto, por que motivo vocês mandaram me chamar? A missão, quando ela é feita com oração, ela nos prepara para responder às necessidades do mundo. Pedro poderia chegar ali já contando todas as suas experiências com Jesus, todas as suas caminhadas, mas ele quer ouvir primeiro as pessoas da casa, o que os motivou a chamá-lo. E aí Cornélio passa a narrar o que aconteceu e se coloca de prontidão para ouvir. E eu imagino Pedro anunciando Jesus para aquele grupo. E ele vai dizer, olha, vocês ouviram falar de Jesus Nazareno? Vocês ouviram falar que ele ressuscitou? Vocês certamente ouviram falar dos milagres dele. E eu quero dizer a vocês que eu, Pedro, estava lá. Eu vi quando ele ressuscitou Lázaro. Eu vi quando ele perdoou uma mulher adúltera apanhada no ato de adultério. Eu vi quando ele falou para uma mulher que era excluída da sociedade lá em Samaria e ela se tornou um instrumento para salvar tanta gente daquela cidade. Eu estava lá. Eu vi quando ele curou o cego. E aí Pedro passa a falar das experiências dele com Jesus. E Pedro fala para aquelas pessoas, depois da ressurreição dele, aí eu tive a convicção que ele era o Messias, o Filho de Deus, aquele a respeito de quem os profetas haviam falado nas Escrituras. Então Pedro fala daquilo que ele vivencia
com Jesus para aquele grupo na casa de Cornélio. Quando nós oramos, meus irmãos, nós temos experiências com Deus. E as experiências com Deus nos permitem exemplificar a mensagem bíblica com os feitos de Deus em nossa vida. Quando nós oramos, nós temos o que dizer, olha, Deus respondeu às nossas orações. E aqui, eu devo dizer que Deus, de fato, é alguém que responde às orações. Verso 30 vai dizer, Cornélio respondeu, faz hoje 4 dias, que mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse, Cornélio, a sua oração foi ouvida, e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope, mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. É óbvio dizer isso, mas Deus responde às orações. A resposta de Deus vem em função das orações. Se eu fosse abrir espaço para ouvir o testemunho dos irmãos aqui, certamente muitos de vocês iriam testemunhar das orações que Deus já respondeu na sua vida. Eu posso me referir rapidamente, pelo menos a 3 situações aqui, de orações que Deus respondeu na minha vida. Eu havia deixado o meu primeiro pastorado para assumir o meu segundo pastorado em Alagoinhas, na Bahia, e quando eu saíra de Pernambuco, esse casal deixou o convite para que eu voltasse para fazer o casamento deles. Então, pouco tempo depois que eu estava na Bahia, eu voltei a Recife para celebrar aquele casamento. E como Abner era muito afeito com o povo da igreja, eu levei Abner comigo, ele era pequenininho, uma criança. E nós estávamos passando, eu acho, pelo estado de Alagoas, no meio da noite. O ônibus que nós estávamos viajando parou completamente. Um lugar perigoso. Nós estávamos viajando ali na frente. Eu percebi a aflição do motorista. E o motorista desceu, abriu tentando ver alguma coisa, e eu desci e falei com ele, você acredita na oração? Você acredita que Deus responde às orações? E aquele motorista diz, eu acredito. E eu coloquei a minha mão no vidro daquele ônibus e orei ao Senhor, para que o Senhor naquele momento apresentasse uma solução para aquele problema. Eu acabei de orar e veio um outro ônibus da mesma companhia vazio. E viu o ônibus parado e parou logo na frente. E aí o motorista, aliviado, disse, ainda bem, o importante é resolver o problema dos passageiros. E aí todos os passageiros que estavam naquele ônibus que nós estávamos, passaram para o outro ônibus e nós seguimos a nossa viagem. Aí alguém pode dizer, foi apenas uma coincidência. Para você pode ter sido, mas para mim foi uma resposta de Deus à minha oração naquele momento. Uma outra situação, e hoje eu me lembrei de algumas irmãs nessa igreja que oravam para ser mães. E essas irmãs desejavam a maternidade. E hoje eu me lembrei de pelo menos 3 mães nessa situação. E para minha alegria, hoje à noite, uma delas entrou nesse templo e eu disse, eu me lembrei de você hoje. Fabíola era uma dessas mulheres que almejava ser mãe. E nós oramos por Fabíola e nasceu Isadora, essa moça linda que está ao lado dela. Vou pedir para vocês ficarem em pé para o pessoal ver como Isadora está grande e linda. Está vendo? Fruto de orações respondidas. Podem sentar, obrigado. Me lembrei, na semana passada eu estive no aniversário da IB Cidade e vi ali na frente Marta dançando com Rafinha, a coreografia. E aí me veio à mente, meu Deus, como Deus é bom. Marta é uma daquelas mães que um dia veio aqui à frente, num apelo que nós fizemos, mulheres que queriam ser mães, e nós oramos, e Marta no mês seguinte chegou dizendo que estava com sinais de gravidez. 3 meses depois ela confirmou que estava grávida e nasceu Rafinha.
E hoje a mãe e filha estão lá na coreografia da igreja participando do culto. Resposta de orações. Na quarta-feira nossa do 1º de maio, o dia começou bonito, solzão lindo, lembra? Depois o tempo fechou e a chuva chegou. E aí eu orei: Senhor, se o Senhor tiver misericórdia de nós, segura a chuva, para que a gente possa ter um dia bem agradável. E a chuva parou, tivemos um dia lindo. Quando chegamos em casa à noite, a chuva caiu. E eu agradeci a Deus, porque para você pode ter sido coincidência, mas para mim são respostas que Deus dá às nossas orações. Nós não merecemos, mas Deus responde às orações. Creia nisso. Deus responde às orações. Ele respondeu à oração de Cornélio. Ele mandou que alguém fosse até Cornélio para anunciar a mensagem do Evangelho. Deus atende determinados pedidos em função de corações tementes, quebrantados e que oram ao Senhor. Finalmente, a quem está em missão cabe falar o que o Senhor nos ordenou. Esse é o ponto de número 12 da minha mensagem. A quem está em missão cabe falar o que o Senhor ordenou. Verso 33. Portanto, sem demora mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Estamos aqui prontos para ouvir o que o Senhor ordenou a você. Meus irmãos, como é gratificante falar a um público cujo coração está receptivo para ouvir aquilo que Deus nos mandou falar. O ruim é quando as pessoas se reúnem, mas não estão dispostas a ouvir aquilo que Deus está falando. Por isso que o Apocalipse vai dizer as cartas às igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque há muitos que ouvem, mas não absorvem. Aqueles que ouvem, mas não meditam, não refletem. A quem está em missão cabe falar o que o Senhor ordenou. O que o mundo quer ouvir, meus irmãos, não é a sabedoria humana, mas o que as pessoas querem ouvir quando se trata das coisas de Deus é a sabedoria de Deus. Cornélio estava ali, pronto para ouvir o que Deus mandou Pedro falar. Lembram do que Paulo falou quando chegou em Corinto? Ele havia passado por Atenas, e em Atenas ele pregou para os intelectuais daquela cidade, e ele pregou um sermão bem rebuscado, com citações dos poetas, mencionando gente da terra, os autores. Aí quando ele chega depois em Corinto, ele diz: eu não venho a vocês em sabedoria humana, mas em sabedoria de Deus. Não falando de mim mesmo, mas falando daquilo que o Senhor me mandou falar. Aqui nós temos um homem que está pronto para ouvir tudo aquilo que o Senhor ordenou a Pedro. Certamente, quando você coloca a sua boca, a sua vida, seu conhecimento a serviço do Senhor, o Senhor vai usar você onde quer que você esteja. E aí eu quero lembrar aquilo que o Evangelho diz: não esteja preocupado quanto àquilo que você vai falar, porque no abrir da sua boca, o Espírito de Deus lhe dará a palavra sábia para ser dita. E você certamente já viveu essa experiência, de muitas vezes numa situação inusitada, ser um instrumento de Deus, e depois que passa aquela situação, você fica pensando: eu não sei de onde vieram aquelas palavras. Vem do Deus que disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. As pessoas não querem ouvir a nossa sabedoria, mas elas querem ouvir a sabedoria de Deus, a palavra de Deus. Eu falo a discípulos de Jesus nesta noite: como está o seu compromisso com a missão? Como está a sua prática devocional da oração, da meditação, do coração que se aplica diante de Deus?
Como está a sua disposição em obedecer aquilo que o Senhor lhe manda fazer? A sua casa pode ser um ponto de encontro, como Cornélio fez da sua casa, para que pessoas, amigas, familiares, gente que já está próximo de você, possa ouvir das coisas do Senhor? O que nós podemos aprender com a atitude de Cornélio? Podemos aprender que é um homem que, ainda que não tivesse passado por uma experiência de transformação, mas era um homem temente e era um homem que praticava boas obras. Então, não julgue as pessoas que estão fora da igreja, porque elas não estão na mesma religião que você. Tem muita gente temente a Deus, muita gente praticando boas obras, que tem a intenção de agradar a Deus, mas que estão fora do aprisco do Senhor. É preciso olhar para essas pessoas com compaixão, com amor, olhar para elas como os Cornélios que aí estão. É preciso enxergar essas pessoas também como pessoas que estão predispostas a se colocarem como vetores, instrumentos para levar outros ao conhecimento da mensagem do Rei. Precisamos de lares Cornélio que se abrem para receber amigos e irmãos. Precisamos de Pedros que se colocam à disposição para a missão, para ir anunciar. Precisamos de líderes de pequenos grupos, assim como precisamos de famílias que abram suas casas para os pequenos grupos. E aí a minha pergunta para você hoje à noite é: você se apresenta em que situação? Você pode se apresentar como alguém que diz: a minha casa pode ser um ponto de encontro dos meus amigos, da minha família, das pessoas a quem eu vou convidar para estudarmos a palavra. Ou você pode se apresentar e dizer: a minha vida, como a de Pedro, está à disposição do Senhor para que Ele faça uso dela conforme Ele quiser. O que você responde nesta noite? E aí eu quero encerrar dando a você a oportunidade de dar uma resposta. E a sua resposta pode ser: eu quero oferecer o meu lar como Cornélio fez. Ou eu quero colocar a minha vida à disposição como Pedro fez, para ser alguém que cumpre a missão respondendo à oração que alguém está fazendo. Certamente Deus tem pessoas que na nossa cidade e ao nosso redor Ele já está trabalhando nessas vidas. O que Ele está esperando é que alguns Pedros se juntem a Ele para fazer diferença na vida dos Cornélios da nossa cidade. Vamos ficar em pé? Vou convidar os nossos músicos para se posicionarem aqui à frente. Nós vamos orar ao Senhor e em seguida vamos cantar enquanto dedicamos ao Senhor nesta noite as nossas vidas na consagração dos elementos memoriais da ceia.